Olá a todos, nós somos o Corpo Fala e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast As Tertúlias sobre o Corpo. Mulher de 71 anos, licenciada em Medicina, estudante de Psiquiatria, mulher e mãe. Com uma imagem fora da norma para a idade, não para ter a idade que tem. Com muito cuidado não só com o corpo, mas com a saúde mental e física. No seu dia-a-dia, trabalha para melhorar a saúde mental de pessoas de várias idades. Simpática, culta, com um enorme gosto por viajar e conhecer, e uma mente muito aberta, a fantástica doutora Isabel Prado e Castro. Olá, tudo bem? Olá. Como está? Estou muito bem, um bocadinho rouca. O que não é nada bom porque eu gosto de falar claro. Vamos começar? Vamos então. Então, porquê que escolheu psiquiatria? Como difícil. Olha, isso é uma resposta difícil. Mas eu lembro que na altura, quando já estava a acabar o curso, eu tinha um leque de especialidades bastante variado que gostava. Mas eu gostava muito de relações interpessoais, gostava muito também de arte e de abordagens que tivessem a ver com a arte, e também tinha um grande empenhamento político na altura que fazia com que fosse muito crítica em relação à forma como tratavam as pessoas com problemas de saúde mental. E na altura tinha lido uma série de coisas que de alguma maneira questionavam todo o sistema psiquiátrico vigente. E também tinha lido coisas muito interessantes que tinham a ver com abordagens psicoterapêuticas em que a música, por exemplo, também podia entrar e que me fascinou, embora eu não tivesse nenhuma ideia na altura de como é que podíamos fazer isso. Portanto, não foi tanto pelo lado da medicina, propriamente dita, mas foi por aquilo que nós podemos considerar as margens da medicina, com a arte, por um lado, e, se quiseres, com a organização dos serviços de saúde, que foi sempre uma coisa que me preocupou e que acho que é muito importante para poder dar saúde física e mental às pessoas. Pois. E agora, com que tipo de problemas é que está mais familiarizado no seu espaço de trabalho e com pessoas que conhece? Bom, com uma variedade muito grande, não é? Com problemas de saúde, portanto, de falta de saúde mental muito graves, ou seja, com doenças mentais graves, que também existem, como outras doenças, mas com muitos problemas de ansiedade e depressão, com muitos problemas relacionais, com muitos problemas ligados também a dificuldades no crescimento e de autoestima, que não são muitas vezes, que levam muitas vezes consequentemente em situações de vida a períodos de depressão, a períodos de ansiedade, sobretudo de ansiedade, e que levam muito mais hoje do que antigamente a procurar um médico, porque as pessoas se sentem muito desconfortáveis em muitas situações da sua vida cotidiana. Pois. Agora uma pergunta assim mais para trazer lembrança e ter uma ideia do presente. Qual é que acha que é a maior diferença entre os adolescentes da sua época e dos adolescentes de agora? Bom, existem diferenças muito significativas, que são, digamos, de natureza muito, digamos, social, tá? Social, cultural. Lá dos adolescentes da minha época eram muito ingênuos. Eu vivi e nasci numa época em que o mundo era muito fechado. E, por exemplo, em Portugal não havia liberdade. E portanto, as adolescentes eram muito protegidas do mundo externo. E digamos que nessa altura também não havia os modos de comunicação que existem hoje, ou seja, nós encontramos com as pessoas em casa, fora de casa, nos diversos contextos onde nós vivíamos, mas não havia nenhuma comunicação que tenha a ver com as tecnologias atuais. E portanto, isso cria logo grandes diferenças no crescimento e na adolescência. Por outro lado, éramos bastante, como estava a dizer, protegidas, se não reprimidas em relação às relações com o sexo oposto, por exemplo. E, portanto, o que tornava, digamos, fascinante por um lado, e um desafio para nós chegarmos aos outros. Agora é tudo muito mais fácil, mas ao mesmo tempo muito mais, eu diria, conquista-se menos, está tudo mais à mão, percebes? Sim, é tudo muito mais imediato, é tudo muito mais à mão e, portanto, quer dizer, as pessoas não precisam de ser tão, digamos assim, ardilosas
também para conquistar as coisas que desejam. E, por outro lado, havia uma restrição muito grande e um acesso muito menor a toda uma série de meios de informação que não existiam, não é? Sim. E agora, qual é, na sua opinião, o motivo dos adolescentes hoje em dia serem tão inseguros comparado a qualquer outra idade? Bom, eu penso que a insegurança pode existir em qualquer idade. Sim. Mas a insegurança de hoje, e em todas as épocas houve insegurança, atenção. Mas eu penso que a insegurança de hoje, por um lado, está muito ligada a diversos tipos de pressões e de expectativas que se criam em relação àquilo que é suposto as pessoas serem, nomeadamente em relação ao desempenho, não é? Quer na escola, quer ao nível profissional, e isso, portanto, os jovens começam a sentir essa pressão muito grande na escola, mas muito relacionado com a imagem também e com, digamos assim, o corpo, de certa forma. Portanto, hoje investe-se demasiado no corpo, e esse investimento no corpo é fabricado através, digamos, de toda uma panóplia brutal que existe nos meios de comunicação, quer desde as imagens da moda, quer daquilo que é expectável ser um corpo perfeito, quer a nível das possibilidades que as pessoas têm de se apresentar de uma forma que disfarça as suas próprias características reais, porque existe uma série de meios que permitem que as pessoas se inventem, não é, para o mundo de uma forma que não é real. Portanto, isso cria digamos assim, um fosso e um abismo muito grande entre uma relação mais espontânea e mais do domínio do real versus uma relação do virtual. Esse abismo cria, digamos, grandes dificuldades nas relações interpessoais ao nível do real. Sim. Quando eu digo do real, é um real corporal, é um real que tem uma presença física, porque, de certa forma, aquilo que nós chamamos virtual é um outro tipo de realidade, não deixa de ser uma realidade, não é? E está muito presente e cada vez mais presente na vida das pessoas. E domina-as e condiciona-as brutalmente. E cria-lhes padrões, não é? Para que as pessoas sejam como aquela imagem que elas perseguem fabrica até o desejo das pessoas serem de determinada maneira. E existem formas de disfarçar, assim se pode dizer, a aparência, de camuflar uma aparência, de forma que as pessoas pareçam numa realidade virtual de uma forma um bocadinho diferente do que são realmente. Sim. E quando a doutora era nova, era insegura em relação ao seu corpo ou sempre esteve bem? Não, quando eu era nova, eu acho que todas as pessoas quase passam por fases de insegurança em relação ao seu corpo. E isto às vezes não tem a ver com a forma como o corpo é, mas tem a ver com o próprio processo de crescimento e de desenvolvimento que faz com que as pessoas tenham uma atenção especial em relação ao corpo e no período da adolescência, por exemplo, e fiquem muito atentas àquilo que poderá ser menos perfeito. Portanto, há, por natureza, uma relação com o corpo, quando se passa de criança a adulto, nesta passagem para adolescente, que tem grandes transformações, não é? E essas transformações são, por outro lado, desejadas e apreciadas, mas ao mesmo tempo muito perturbadoras, que faz com que as pessoas tenham normalmente uma relação complicada com o corpo. E portanto, eu também tive isso. Eu lembro-me lembro-me de em miúda, não me achava nada bonita, ainda antes da adolescência, porque eu era muito grande para a minha idade, sendo que sou pequena hoje, eu era muito grande. Era maior que a maior parte das outras miúdas. E isso era um problema para mim na altura. Quer dizer, se calhar hoje é uma coisa muito apreciada e muito... Sim, todas as raparigas querem ser mais altas do que são. Quer dizer, aquelas que são mais pequenas, porque as mais altas, por exemplo, cresceu-se muito, entretanto. As novas gerações são muito mais altas do que no meu tempo. E as miúdas queriam ser mais altas, mas se havia, por exemplo, miúdas muito altas,
muito altas, as raras miúdas que eram muito altas também não queriam ser tão altas, porque no fundo tem a ver com uma outra coisa, que é, há padrões, não é? E também há padrões médios daquilo que é desejável, também em altura, e também em elegância e por aí fora, e as miúdas muito altas também se sentiam muito desenquadradas em relação à média. Há até um episódio muito engraçado, um período da minha vida, eu tenho uma grande amiga que é muito grande, e que era filha de uma sueca e de um português, ambos eram muito grandes e ela era muito grande. E isto agora já no fim do liceu, em que a certa altura as outras miúdas também começaram a crescer e a passar-me à frente. Ia passar-me à frente algumas. Eu depois já não era alta, passei a ser baixa. Da alta passei a ser baixa. E essa minha amiga era enorme. E nós andávamos muito juntas e chamávamos a sorte grande e a determinação. O que na altura era uma coisa cómica, por um lado, mas ao mesmo tempo era revelador de que ambas estávamos fora da média. Quer dizer, eu não estava muito fora da média, ela estava mais fora da média porque era grande. E, portanto, isso era um problema para ela. Eu lembro-me dela me referir que era um problema enorme ela ser tão grande. E isto porque havia um padrão também muito dominante, que era, na relação com os rapazes, as raparigas, serem mais altas, que eles é que eram um problema. Portanto, ou seja, o normal, o habitual, o desejável, o padrão era que fossem mais baixas e, portanto, ao serem mais altas, isso era um problema. Mas lembro-me muito bem, portanto, de sentir essa insegurança. Lembro de haver fases, até porque há fases em que nós somos mais feiositas, sei lá, aparece o acne, há períodos em que uma pessoa é um bocadinho mais gordinha, há toda uma série de coisas que são transitórias, tal como o nosso próprio desenvolvimento, não é? E que são muito assinaladas pelo próprio e pelos outros, não é? Também externamente. Sim, houve períodos na minha adolescência que eu achei que era feiozinha. Que era feia, sei lá, que era gorda, que era desinteressante, sei lá, coisas assim deste tipo. Sim, que também são muito comuns. Que são muito comuns. E que são muito comuns mesmo para miúdas que têm muita piada, mas que elas não sabem ver isso, porque estão muito centradas em padrões que constituem pressões sociais e pressões dos próprios grupos, ou seja, dos pais, não é? E agora umas perguntas mais deste género. Sente-se confortável com o seu corpo? Em geral sinto. Quer dizer, como te disse, houve períodos em que não me senti. E isso eu acho muito normal, sobretudo quando se é adolescente. E no geral sinto-me. Mas o conforto que eu sinto em relação ao meu corpo passa pelo cuidado da saúde. Sim. Por exemplo, e isso é uma coisa que me foi muito incutida na minha família. Meus pais também eram médicos e o meu pai tinha uma relação com o corpo, digamos, muito relacionada com a saúde e transmitiu-nos muito a ideia de que a beleza é saúde. E a saúde é uma beleza exterior. Exatamente, a saúde traz beleza porque traz bem-estar e porque traz alguma capacidade. E isso, portanto também traz alguma alegria e portanto era mais importante ter um corpo saudável do que ter um corpo com uma aparência X ou Y, percebes? Portanto, eu fui muito educada na ideia de que a saúde traz beleza às pessoas, porque traz alguma felicidade, algum poder, alguma capacidade que as pessoas também precisam muito para viver bem, não é? Pois. Acha que a baixa autoestima da população, nos adultos, jovens, pessoas mais idosas, se deve muito a quê? Dependendo da geração? Há muitos fatores. Por um lado, a baixa de autoestima é muito frequente em períodos de transição, ou seja, quer da idade, quer na adolescência, quer isto em termos de ciclo de vida, não é? Quer quando as pessoas estão mais idosas, quando começam a ficar mais idosas, por razões diferentes. A adolescência tem muito a ver com todos os processos de construção de identidade e todas estas perturbações, exatamente, com todas essas mudanças físicas e psicológicas e com a enorme pressão que os jovens sentem em termos de pares, não é? E da sociedade em geral. Nas idades mais avançadas, isto em termos de idades, tem a ver com a perda do estatuto e do poder. Por exemplo, quando as pessoas perdem capacidades, podem não perder capacidade, quando as pessoas, por exemplo, se aposentam, se reformam, deixam de trabalhar,
as pessoas deixam de ter um reconhecimento Sim. muitas vezes que tinham antes. De certa forma existe um processo de desidentificação, ou seja, de perda de identidade, porque a parte, digamos, profissional é muito estruturante e muito importante também para a construção de identidade de uma pessoa. E o trabalho é algo que, quanto mais for um processo não apenas de ganhar o pão, mas um processo de realização, mais autoestima dá. Quanto mais uma pessoa se sentir realizada e reconhecida também no seu trabalho, mais autoestima tem. E essa, portanto, é uma das razões porque na idade mais avançada, quando as pessoas perdem esse estatuto, as pessoas muitas vezes se sentem com uma baixa autoestima, porque também perdem tudo isso e também perdem poder a outros níveis. Perdem poder também na família, digamos, passam as gerações mais novas a ter uma afirmação diferente, também perdem às vezes algumas capacidades físicas e não só às vezes, e portanto isso são períodos também muito críticos, não é? Muito críticos. Mas em geral há muitas razões para as pessoas terem uma baixa autoestima. Desde logo porque a sociedade lhes exige uma performance e uma imagem que constitui uma pressão muito grande. Depois a sociedade é extremamente competitiva também, não é? E é competitiva a todos os níveis. Quer na imagem exterior, quer seja corporal ou outra, quer em termos profissionais, quer em termos de uma competição pouco saudável, porque a competitividade é estimulada um bocadinho um contra o outro e não consigo próprio. Ou seja, nós devemos ter alguma competição, entre aspas, connosco, no sentido de nos superarmos e muitas vezes exatamente, sermos melhores, progredirmos, e muitas vezes a competitividade é estimulada no sentido de ser melhor que o outro, de ser melhor que o outro, ser melhor que o outro, ser melhor que o outro, sem que isso seja, de qualquer maneira, um objetivo que tem um propósito para além disso. E isso é que eu acho que é também muito problemático. Depois, há toda uma série de aspectos críticos que vêm de fora para dentro, mas que fazem com que as pessoas se sintam desajustadas. Por exemplo, tu há bocado estavas-me a perguntar o que é que me aparece mais das realidades. Por exemplo, no consultório aparecem muitos jovens, eu não atendo jovens muito jovenzinhos, atendo só a partir dos 18 anos, mas mais ou menos. Mas aparece muita gente que tem muitas dificuldades de relacionamento social. Portanto, hoje existe um problema de ansiedade por muitas razões. Por exemplo, existem... Durante a quarentena também tu foste as pessoas da sociedade. Agora, ultimamente, muito, não é? A quarentena foi vivida de formas muito diferentes pelas pessoas, conforme a sua forma de ser. E o contexto que também tinham em casa, não é? E isso foi uma coisa que permitiu que algumas pessoas agravassem a sua condição de saúde mental, mas para outras foi uma forma de se sentirem protegidas de um mundo onde elas têm dificuldade em estar. Por exemplo, as pessoas que evitam o contacto social, que têm aquilo que chamamos de ansiedade social, durante a quarentena sentiram-se melhor, porque achavam que o mundo estava igual a elas. Sim. Ou seja, nada era exigido, percebes? Portanto, as pessoas não podiam sair de casa, não tinham que sair de casa para se e não tinham que interagir com as outras pessoas, e portanto, como toda a gente estava em casa, elas sentiam-se mais confortáveis, porque até houve quem me dissesse mesmo assim, olha, aquilo agora... Exatamente. Não tinham que estar em contacto com outras pessoas e portanto estavam mais protegidas, estavam encapsuladas no seu problema, mas o seu problema não se via, porque nada era exigido, não é, da vida cotidiana que as obrigasse a ter que interagir. Essas pessoas sentiram-se melhores na quarentena, outras não, naturalmente, não é? Com as restrições que existiram. E como é que acha que podemos mudar isso tudo de autoestima comparando-nos com os outros? Bom, eu acho que nós devíamos pugnar por uma sociedade e trabalhar por uma sociedade que fosse mais, primeiro que fosse mais solidária, depois que investisse mais nos valores não só da solidariedade, mas também da competência, da realização, digamos, de uma diminuição entre esta relação tão patológica hoje que existe entre imagem e ser. Ou seja, as pessoas hoje vivem demasiado para a imagem e muito pouco para os valores.
Portanto, uma sociedade com valores mais fortes, que tivesse também uma dimensão, digamos, mais forte do ponto de vista cultural, ou seja, que pugnasse para que as pessoas tivessem uma Personalidade. que se enxerta também num conhecimento e num propósito de conhecimento histórico, cultural e mais forte do que no imediatismo, que hoje é uma coisa terrível em tudo, e na imagem, que é uma coisa absolutamente avassaladora naquilo que pode provocar as pessoas, não é? Já foi diminuída em alguma circunstância por causa do seu corpo? Sim, como foi? Eu não tenho lembrança de ter sido, ou seja, externamente, ou seja, não me recordo, talvez em miúda tenha tido uma outra situação, por ser assim maiorzita que os outros, ou tenho uma vaga ideia de talvez ainda na primária ter tido um comentário, ter ouvido um comentário qualquer, menos favorável, já não me lembro muito bem, menos agradável, mas de uma maneira geral não sinto que ao longo da minha vida isso tenha sido Uma coisa muito presente. não foi algo que me diminuísse, que me incomodasse, que eu sentisse que fosse um problema. Sim. Pois. Mas os comentários é que hoje em dia afetam mais? Hoje sobre o corpo, Sim. afetam-me positivamente, não negativamente. Ou seja, eu não sinto que tenha comentários agradáveis sobre mim. Neste momento, nem, quer dizer, não acontece isso. Os comentários que eu tenho mais sobre mim são até agradáveis, são favoráveis, são aqueles que têm a ver com a saúde. Sim. Ou seja, tem a ver com o facto de eu ter uma aparência talvez que seja, como tu dizias no princípio, quando me apresentaste, mais jovem do que a minha idade cronológica, não é? Isso é muito agradável. Não tenho, em geral, comentários deste tipo. Ou seja, eu sou talvez mais crítica em relação em relação a mim do que os outros. Não é que isso seja uma coisa que me incomode muito, sabes? Eu estou bem com o meu corpo e vou-me habituando à passagem do tempo e tentando atrasar, digamos, os sinais do tempo, sobretudo naquilo que me pode limitar. Sim. Porque eu acho isso mesmo importante. Ou seja, o meu investimento corporal dirige-se sempre à perspectiva de eu me manter saudável e não de me disfarçar. Estás a ver? Eu, por exemplo, tu repares, eu não me pinto praticamente. Sim. Eu não faço nada, quer dizer, lavo-me, visto-me. E portanto, quer dizer, faço ginástica, como tu sabes, sentei-me de qualquer maneira e tal, não faço nada especial, aí vou eu, portanto sabes como é que eu sou. E portanto é mais ao nível do cuidado que tem a ver com a preservação de um corpo saudável do que, mas também não tenho nenhuma paranoia com isso. Há pessoas que são completamente obcecadas, não. Não saem de casa sem... Não é isso, não. Há pessoas que têm aquela coisa quase dependente também de estarem sempre a fazer exercício e têm que ir ao ginásio todos os dias. Não comer isto. Não, isso eu não sou nada assim, nada disso. Eu não sou nada assim. Até faço umas boas asneirolas. Mas não sinto comentários agradáveis em relação a mim. É uma coisa muito... É uma coisa boa, não é? É uma coisa boa. É uma coisa que nem penso. Ou seja, não me preocupa. Não me preocupa, esse tipo de coisa não me preocupa ao nível dos comentários. Preocupa-me tentar manter a saúde naquilo que possa depender de mim, porque há coisas que nos escapam, não é? Pois. Nós não podemos fazer nada. Agora vamos a um jogo? Vamos embora. Diga-me 3 coisas que gosta na sua personalidade. Gosto da parte da personalidade, do meu temperamento. Sou alegre, sou muito alegre. Gosto de ser alegre. É um dom. Eu acho que isso é um dom. É preciso pessoas alegres no mundo. A alegria já Claro. Eu às vezes até costumo dizer a brincar, sou uma pateta alegre.
Claro que isto não exclui a possibilidade de ter um espírito crítico, mas digo isso às vezes de mim, estás a perceber? Sou alegre, sou frontal, bom, sinto-me, acho que sou uma pessoa segura em geral, também gosto disso, Sim. dá-me conforto. Agora diga-me 3 coisas no seu corpo que gosto por o que lhe permitem fazer. Força, tenho força física, exatamente. Flexibilidade, bem? Eu gosto da minha voz porque permite que eu seja capaz de chegar às pessoas e também comunicar. Acho que é bom para a clínica porque as pessoas sentem segurança, sentem-se confortáveis e com segurança. E porque além disso gosto muito de cantar. É uma coisa que eu gosto. Isto não é bem no meu corpo, é naquilo que o meu corpo produz. É aquilo que eu faço, é no meu corpo. É aquilo que é o meu corpo fazer, exatamente, cantar. Uma das coisas que eu gosto. Por exemplo, o facto também de me sentir com flexibilidade permite-me dançar. Não é que eu danço muito agora, mas também é bom. Também é bom e também gosto. Ou correr, que agora também já não corro muito, mas essas coisas que possibilitam fazer coisa. É isso a voz. Porque posso cantar e posso chegar às pessoas com facilidade. Eu também, é isso a voz. E agora, por último, 3 coisas no seu corpo que gosta pela sua aparência. Gosto do talho da minha cara, dos traços. Gosto das minhas pernas. Embora as minhas pernas são muito controversas. Porque eu tive um namorado que achava que eu tinha pernas de homem. A sério. Eu na altura era bastante mais nova. Era muito musculada, a perceber. Portanto, gosto das minhas pernas e gosto das minhas mamas. Que bom. Em Portugal, quase 2/3 das mulheres, 64%, já sofreram ou sofrem de body shaming, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Este não é realmente chocante. Tinha noção que era assim. Ai, claro que tenho, olha, isto aparece no consultório, quer dizer, eu dou-me conta disso na vida real, não é? Sim. Dou-me conta a todos os níveis, porque toda a nossa sociedade está feita para que isso possa acontecer. Basta já recordar o que já dissemos aqui nesta conversa. A pessoa não ser padrão. Exatamente, um padrão de beleza, um padrão de elegância, um padrão de, enfim, tudo isso que clama porque o corpo seja divinizado, quase, não é? Deificado, para isso ser uma coisa terrível. E de facto, há muita gente que tem uma relação terrível com o corpo e que sente que é agredido, portanto, que é maltratado. E quando eu estou a dizer maltratado é no sentido da pessoa se sentir feia, isso é feia, gorda, enfim, há muitas formas de criar uma vergonha e uma reticência muito grande ao seu corpo que vem de fora, também. Com base num estudo realizado em Portugal em março de 2021, onde se juntaram 519 adolescentes entre os 10 e os 17 anos, chegou-se à conclusão que 76% destes adolescentes manipulavam a sua imagem online. Por muito mal que seja admitir, vivemos numa sociedade extremamente estereotipada, com rigorosos padrões de beleza e preconceitos contra quem não é padrão. O que, aliás, é um termo inexistente, porque, aliás, o que são padrões? Padrões é isso mesmo que está a dizer, são modelos estereotipados que criam, digamos, formas de viver, de sentir, de se comportar, que são considerados aqueles mais desejáveis, quer sejam os mais competentes, os mais belos, os mais tudo isso. E, portanto, esses padrões, muitas vezes, fazem com que as pessoas que não se encaixam neles se sintam marginalizadas, que não se sintam valorizadas, que não se sintam bonitas, que não se sintam competentes e por aí fora. Portanto, todas essas formas estereotipadas, como tu bem aí dizes, fazem com que muita gente se sinta fora, não é? Se sinta fora daquilo que é considerado bom. Porque o normal, muitas vezes, quer dizer, isso é considerado o padrão normal bom,
não é? A normalidade boa, o desejável, e há muita gente que não se encaixa nesses padrões e isso faz com que elas se sintam perfeitamente portas lá, sentem-se mal com elas próprias, porque o mundo lhes faz isso também, não é? Portanto, quer dizer, tem uma expressão muito significativa. Nos jovens, então, na adolescência, é brutal. E existem muitos jovens que se sentem muito mal com todos esses padrões impostos e fabricados e que aparecem nas redes sociais, na televisão, nas revistas, em todo lado aparecem esses padrões impostos, quer nos corpos perfeitos, entre aspas, que aparecem, quer nas roupas que as pessoas vestem, quer na forma como se mexem, como olham, como se comportam. Tudo isso é padronizado e considerado um modelo a seguir. E a maior parte das pessoas não se enquadram nesses padrões. E, portanto, isto é uma fabricação, não é? Mediática, muitas vezes, não é? E propagandística, de todas as formas. É a moda, é tudo isso, quer dizer, a vários níveis, e que isso passa-se a vários níveis e tem uma enorme força de pressão sobre os jovens que, ao não se reconhecer assim, se sentem diminuídos. A realidade é que crescemos num mundo onde estes 76% de adolescentes vão crescer a não mostrar ao mundo como são na realidade. Como conseguimos esquecer os padrões e perceber que somos bonitos ou bonitas como somos? Primeiro, era importante que houvesse uma cultura, digamos de alguma maneira, que questionasse esses mesmos padrões. E isso não é dominante, não é? Por outro lado, é importante haver uma pedagogia sobre isso também, não é? Porque é o que nós estamos aqui a fazer, agora as duas a conversar. De facto, os padrões de beleza sempre existiram, é verdade, são muito mais, e não são iguais, eles foram mudando ao longo das épocas. Antigamente as pessoas que tinham um bocadinho de xixa, digamos assim, um bocadinho de carne, eram muito bonitas, as chamadas balzaquianas, depois passaram a ser quase as anoréticas, por exemplo, nos padrões. Sim. Que é uma coisa terrível, não é? E portanto, se por um lado os padrões vão mudando, e às vezes até são bastante diferentes, eles sempre existiram. Mas os padrões são uma fabricação social, não é? E são uma fabricação, muitas vezes, das próprias agentes que têm poder sobre determinar aquilo que é desejável ou não é desejável, aquilo que é bonito ou que não é bonito. Portanto, é preciso desconstruir isto. Portanto, é preciso haver uma educação muito mais para a diversidade e não para a homogeneidade. E tu repara que, e tu sabes isso já, que em determinadas idades, quando se está em formação, o peso do padrão, o peso da homogeneidade, o peso da pressão dos pares também faz com que as pessoas desejem ser parecidas com e não diferentes, ou seja, a necessidade de ser, exato, há uma grande pressão para ser igual, para ser homogéneo. Ora bem, uma sociedade é tanto mais rica quanto educa para a diversidade, e isso não se passa nas nossas sociedades. Aliás, com a mundialização, com a globalização, com tudo isso, isso tornou cada vez mais as sociedades semelhantes, as modas, em todo o lado, as pessoas se vestem da mesma maneira, as pessoas têm os mesmos tipos de padrões de beleza, o mesmo tipo. Portanto, isso invadiu de uma forma, aliás, não é num país, se nós pensarmos, exatamente. Portanto, isto também tem dimensões a outros níveis de, digamos, de certa forma, matar, entre aspas, a diversidade, a diferença. E a diferença é muito importante, ou seja, isso faz com que não se aceite a diversidade, também não se aceite culturas diferentes, não se aceitem formas de ser diferentes, formas de corpos diferentes, por aí fora, e portanto, toda a educação e toda a cultura deveria ser no sentido de possibilitar a diferença, a expressão da individualidade, a aceitação das minorias, portanto, isto a todos os níveis, não é? Sim, sim. Não é só aceitação no sentido de não serem discriminadas de uma forma violenta, é a aceitação como algo que tem um valor que não é inferior
àquele que é imposto pelos padrões, a tal padronização a vários níveis, não é? E isso não está a acontecer. Infelizmente há uma grande homogeneidade, digamos, naquilo que se apresenta como sendo desejável ou bom. Claro que isso é mais forte, isto também atinge os adultos, mas isso é mais forte e é mais poderoso junto dos jovens que ainda estão em formação. Portanto, estão em formação e até porque estão numa crise, digamos assim, uma crise é sempre algo de potencialmente construtivo e de superação em relação a um estado anterior, mas porque estão numa crise de crescimento, podemos dizer assim, e de busca da sua identidade, os jovens são extremamente sensíveis a toda a crítica e são extremamente sensíveis a tudo aquilo que os pode fazer sentir ridículos, sobretudo por seus pais. Portanto, muitas vezes as pessoas fazem coisas que até nem desejariam fazer, que não são boas nem para a sua saúde, nem para a sua vida, para a sua natureza, nem para uma série de coisas, e fazem-no porque sentem a pressão para o fazer. E sentem a pressão dos próprios pais. Não é? Mas também a sociedade também promove muito isso, não é? É, por um lado, a própria necessidade das pessoas sentirem a pertencer, não é? As pessoas precisam sentir a pertencer, só que as formas de pertença é que não são as melhores, muitas vezes, as formas de pertença, não é? Aí também deveria haver, há todo um trabalho a fazer, desde muito jovem, para que as pessoas sintam que há muitas formas de pertença e que as formas de pertença que dão lugar e que são mais inclusivas e são mais abrangentes, não é? São aquelas que dão mais saúde, porque é aquelas que são mais inclusivas também, não é? Sim. Pronto, foi já. Isto. Já. Muito obrigada. De nada. Foi muito bom entrevistá-la. Muito obrigada. Eu devo ter feito aí umas coisas meio repetidas e outras se calhar que não respondi como tu gostarias, mas pronto. Ok. Muito bem, parece-te uma verdadeira jornalista de investigação. Obrigada. Pronto, então até ao próximo episódio. Até à próxima.